Olá, seja bem-vindo ao Centro Espírita Mansão da Esperança. O meu nome é André e hoje nós vamos conversar sobre desapego aos bens materiais. Desapego dos bens materiais. Título, tema que está relacionado ao capítulo 16 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mas antes da gente iniciarmos esse diálogo, vamos fazer aquela conexãozinha especial tão necessária para que nós preparemos melhor o nosso ambiente externo e o nosso ambiente interno, para que nós possamos receber melhor esses ensinamentos que a espiritualidade nos traz e refletir um tanto sobre eles, porque também é muito importante. Não vai mais bastar ouvir esses ensinamentos. É preciso que nós reflitamos sobre eles, tá bom? Então vamos lá? Se você que está em casa assistindo agora esse vídeo se sentir mais à vontade e quiser, pode fechar os seus olhos, se concentrar um pouquinho mais, respirar fundo, buscar aquela tranquilidade necessária para que nós possamos absorver melhor essas instruções que os Espíritos nos trazem. Pensemos primeiro no anjo da guarda, ou no nosso mentor, o nosso amigo espiritual, esse ser que aceitou a missão de nos acompanhar durante essa encarnação, viver conosco, compartilhar os bons e os difíceis momentos que nós vivemos. Vamos pensar em Maria, mãe de Jesus, esse espírito sensacional, amoroso, que nos cobre com o seu amor até hoje, que teve uma das missões mais difíceis a serem vividas no plano terreno e que cumpriu maravilhosamente e que escolhe trabalhar até hoje por nós, lá do plano espiritual. Vamos pensar em Jesus, o nosso amigo, o nosso mestre, aquele que pisou a mesma terra que a gente pisou, vestiu o mesmo corpo de carne que nós vestimos e caminhou ao nosso lado, nos mostrando um caminho que pode nos levar à evolução de uma maneira mais gentil, mais amorosa, mais carinhosa, com mais amor e com menos sofrimento. E junto deles todos, nós chegamos simbolicamente aos pés de Deus, o Criador de tudo e de todos, agradecendo a Ele a oportunidade da vida. E a Ele nós nos dirigimos nas palavras de Jesus. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, ó Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, e livra-nos do mal. Porque teu reino, o poder e a glória para sempre, que assim seja, e graças a Deus. Muito bem, agora mais harmonizados, melhor preparados, vamos voltar para o tema da nossa conversa de hoje, que é o desapego dos bens materiais. Muito bem, dizia eu que esse tema, está ligado ao capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mas quem é Mamon, meu Deus do céu? Quem é Mamon? De onde saiu essa história? Mamon, em hebraico, traduzindo de uma maneira muito simples, é dinheiro. Então, quando nós recebemos esse ensinamento, não se pode servir a Deus e a Mamon, servir é se dedicar, se entregar, botar a sua atenção, o seu foco naquela coisa. Quando nós recebemos esse ensinamento, então a primeira coisa é, não dá para se entregar com a mesma energia, com a mesma intensidade, as duas coisas, a Deus e a Mamon, as coisas do espírito e as coisas da terra. Sabe aquela história de você navegar com um pé em cada canoa? Não dá certo, uma hora as canoas abrem e a gente se afoga no meio. É preciso escolher a coisa a qual nós vamos nos dedicar. E quando nós falamos em Deus e Mamon, em espiritualidade e materialidade, parece bem simples a escolha. Mas não é. Porque enquanto vivemos uma experiência terrena, as coisas terrenas nos chamam, não é verdade? Nós queremos trabalhar por elas. Aliás, precisamos trabalhar por elas, mas apenas para que tenhamos uso e fruto dessas coisas, o uso, fruto, gozar dessas coisas que estão na Terra.
enquanto estivermos na Terra. Mas a nossa vida é muito além da vida terrena. A nossa vida é uma vida espiritual que está vivendo agora uma experiência terrena. O texto, o título, o capítulo, melhor dizendo, né, o capítulo todo é muito bom. Recomendo fortemente que se leia ele. Leia, bota atenção mesmo, vai lá e rabisca, pega aquela canetona amarela, marca aquilo que lhe chamou mais atenção. Reflitamos sobre esses itens. O Evangelho, a boa nova trazida por Jesus, é um código moral que nos dita o melhor comportamento, o melhor jeito de viver. Enquanto estamos na Terra, nós temos o Código Civil, o Código Penal, o Código Tributário, bota código nisso, e nós obedecemos eles. Senão tem penalidade, tem punição. O código moral que Jesus nos traz não traz punição. Ele fala assim, olha, o caminho é esse, a liberdade vocês têm, cada um decide o que quer. Poxa, se nós temos acesso a esse código, se nós temos acesso a esses ensinamentos, por que não ouvir? Por que não refletir sobre eles? Por que não tentar segui-lo o máximo que a gente consegue? E é essa a proposta de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos lá textos de Jesus, textos de Allan Kardec, e depois uma explicação ainda mais minuciosa, mais aprofundada de espíritos que nos auxiliam nessa codificação toda que a doutrina espírita nos traz. Né? Então vale muito a pena colocar um pouco mais de atenção, não usar o Evangelho só naquele momento de desespero, que se abre e pega uma mensagem que pode robustecer a nossa força. Não. Estudemos o Evangelho, rabisquemos, né? Coloquemos a nossa atenção, reflitamos sobre cada um dos seus ensinamentos, tá bom? Mas para esse papo curto que nós teremos agora, eu escolhi só um dos itens deste capítulo, é justamente o primeiro item da instrução dos espíritos. E quem escreve esse texto é um espírito chamado Pascal, tem por título o texto A Verdadeira Propriedade. É o item 9, hein? Se você pegar o seu evangelho aí na mão, o item 9 tem por título A Verdadeira Propriedade. E esse espírito nos diz o seguinte, não vou ler inteiro, tá? Vou ler só alguns trechinhos que eu destaquei. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Então começa por aí. O que é meu, de verdade? Só o que eu vou conseguir levar depois dessa encarnação. Vamos começar a pensar sobre isso. Sabe o ditado popular? Que caixão não tem gaveta? É isso aí. Ninguém vai levar a casa quando morrer, ninguém vai levar o carro quando morrer, ninguém vai levar o celular quando morrer, ninguém vai levar os pares de sapato quando morrer, nada disso. No máximo, só troquinha de roupa que está lá no corpo, que na verdade a gente também não está levando. Vai ficar aqui na Terra. Veio da Terra, na Terra fica. É simples assim. Tudo que é material continua no planeta Terra, até o corpo. O corpo vai voltar para a Terra. Nada que é material nós levamos. Então, o que é nosso de verdade é só o que a gente leva. O que é matéria, a gente usufrui, a gente goza delas enquanto estamos aqui. Nós estamos, eu diria assim, numa posse provisória, porque também não é eterna. Então, ela vai durar só o período da encarnação. E mais, hein? Muitas coisas das quais nós temos posse, materiais, as coisas materiais, às vezes não são levadas embora, não é verdade? Quantas coisas nós conquistamos e depois nós perdemos ao longo da própria encarnação? Ah, eu conquistei uma casa, e dali a pouco vende a casa porque está passando por um problema. Ah, eu tinha um carro, dali a pouco bateu o carro, não tem mais conserto, a gente perdeu o carro. Celular, nossa, não vou nem falar dos furtos de celular. Então a gente vai lá, trabalha, faz um carnezão para pagar o celular, às vezes na segunda prestação já levaram o celular embora. Então veja bem, até aquilo que nós temos posse é provisória, mesmo durante a encarnação. Não dá nem para ter certeza que vai ficar com a gente a vida toda. Não dá. Muitas coisas perecem. O que é da matéria estraga. Não é verdade? A gente tem, dali a pouco quebra, ou gastou tanto que não tem mais conserto. Então, tudo que é material estraga. E aqui vai ficar. Então, já precisamos começar a pensar
Por que do apego a algo que por si só uma hora acaba, naturalmente? O que é nosso, então? Vamos especificar um pouquinho mais. Esse Espírito vai nos dizer: nada do que é uso do corpo, tudo o que é uso da alma. O que é uso da alma? Ele dá 3 itens: a inteligência, os conhecimentos e as qualidades morais. Isso é nosso. E ele reforça, falando o seguinte: depende dele ser mais rico ao partir do que ao chegar. Olha só que bacana. Então, a inteligência, os conhecimentos e o padrão moral. A gente já chegou aqui com essas 3 coisas. Como espíritos imortais que somos, nós, de outras vivências, tanto no plano espiritual quanto no plano material, aqui nesse planeta ou em outro planeta, nós já trouxemos conhecimento, nós já desenvolvemos a inteligência até certo ponto e temos um determinado padrão moral. A nossa oportunidade nessa encarnação qual é? Melhorar essas 3 coisas. Melhorar essas 3 coisas, a nossa inteligência, os nossos conhecimentos, trazendo mais conhecimentos, e melhorar o nosso padrão moral. Aí, olha o que ele fala, que bacana. Nós podemos sair dessa encarnação mais rico do que chegamos. Aí sim, essa é a verdadeira riqueza. Essa é a propriedade real que cada um de nós temos e que nós podemos aumentar à vontade. E se apega. Quanto a inteligência, pode apegar. Quantas instruções, mais conhecimento, pode apegar. Melhorar o padrão moral, nossa, vamos apegar nisso, porque essas coisas nos tornam melhores filhos de Deus. Essas coisas cooperam para a nossa evolução espiritual de verdade. O resto é da terra, o que é da terra vai ficar na terra. Poxa, mas alguém pode estar assistindo esse vídeo aqui agora e falando assim: ô André, eu não sou rico, eu não tenho propriedades, eu não tenho casa, eu não tenho carro, eu moro de aluguel, eu ando de condução, meu celular ali é aquela coisinha meia boca. Poxa, você está falando, esse texto não é para mim, não serve para mim esse texto é só para quem tem essas coisas. Será? Será? É óbvio que nem todo mundo é rico e, de verdade, pouquíssimas pessoas que assistirão esse vídeo em algum momento podem ser intituladas, do ponto de vista terreno, como pessoas ricas, né, da matéria. Mas será que cada um de nós não pode fazer um pouquinho mais, até para termos um exercício do desapego do que é matéria? Será que a gente não consegue mais? E aí eu trouxe um título, um texto de um livro chamado O Espírito da Verdade. O que é esse livro? É um livro psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira. E nesse livro nós temos vários autores espirituais: Emmanuel, Meimei, André Luiz, Bezerra de Menezes. É óbvio que eu também estou sugerindo a leitura desse livro para quem gosta, né? Para aumentar a instrução, que a gente vai levar para sempre, para a eternidade. Então, é aí mais uma sugestão. Esse livro, o que ele faz? Ele traz itens do Evangelho segundo o Espiritismo com textos suplementares. Então, André escreve sobre um texto, André Luiz, Emmanuel escreve sobre outro texto, Bezerra de Menezes sobre outro, e assim vai. Muito bem, sobre esse texto que nós acabamos de falar, o item 9 do capítulo 16, André Luiz escreve um texto que eu achei muito bacana, porque ele serve para todos. Serve para quem tem muitos bens materiais, serve para quem tem poucos bens materiais. E aí ele vai nos mostrar um exercício de como nós podemos, aos pouquinhos, desapegar de alguma coisa que a gente acha que não dá, que não temos, para quem precisa mais. Vamos lá? O texto chama Caridade e Você, e aí agora eu vou ler, tá bom? Mas eu vou ler de pouquinho, devagarzinho, e vamos conversando sobre ele. Capítulo 57, Caridade e Você. O autor é André Luiz, tá bom? Acredita você que só a caridade pode salvar o mundo. Entretanto, não se demore na posição de comentarista. Aí tem um ponto aqui, eu já vou fazer o comentário. Chega de só falar de caridade. É isso que André Luiz está falando aqui. Não basta mais falar de caridade. É hora de agir.
Por isso que a mensagem serve para todo mundo, não serve só para quem tem muito, serve para quem tem pouco. Olha o parágrafo seguinte: não nos diga que é pobre e incapaz de contribuir na campanha renovadora da sublime virtude. Se não, vejamos. E agora ele vai elencar alguns exemplos. Eu chamei esses exemplos de a quinta parte, né? Porque a quinta parte de várias coisas que nós podemos abrir mão para auxiliar quem precisa. Já é um exercício de desapego. São coisas que nós frequentemente fazemos ou consumimos e que é possível abrir mão de um pedacinho delas e transformar a vida de outra pessoa. Quer ver? Primeiro exemplo que ele traz. Se você destinar certa quantia, vamos lá. Se você destinar a quantia correspondente a um refrigerante ou um aperitivo em cada 5 doses, segundo os seus hábitos, ao serviço de qualquer hospital, no fim de um mês, haverá mais decisiva medicação para certo doente. Muito bem, ele pegou um exemplo simples. Eu gosto de refrigerante, eu bebo refrigerante. Ele está falando o seguinte: se a cada 5 refrigerantes eu decidir abrir mão de um e pegar essa verba e destinar para um hospital, alguém receberá um medicamento que não receberia se eu não tivesse feito esse ato. Poxa, André, um refrigerante, quanto custa um refrigerante? Sei lá, vamos chutar R$5. R$5. Agora, se o André e mais uma infinidade de pessoas que consomem refrigerante tiverem a mesma atitude, a gente não muda de verdade a situação daquele paciente que precisa de uma medicação e às vezes não tem? Esse é um exemplo simples. Pegue a bebida que você gosta, vinho, sucos, refrigerantes, cerveja. Pega aí, pega esse exemplo e pega a quinta parte dele e destina para alguém. De acordo com o seu hábito, hein? Ele não está falando, você consome todo dia? Não. Você consome 5, uma vez por semana. Então, na quinta semana, abra a mão dele e doe. Quantas pessoas fazendo isso? Qual o efeito multiplicador que isso pode ter? Vamos para o próximo exemplo. Se você renunciar ao cinema de uma vez em cada 5, endereçando o dinheiro respectivo a uma creche, ao término de 2 ou 3 semanas, a instituição contará com mais leite em favor das crianças necessitadas. Gente, a mesma coisa, né? Se uma pessoa faz isso, a diferença é pequenininha. Mas se várias pessoas fizerem a mesma coisa, olha o efeito multiplicador. Quanto leite mais não chegará a essas crianças que precisam? E olha, nós estamos no Brasil. Muitas crianças, às vezes, só se alimentam dentro das escolas. Isso é fato. Não estou inventando. Está nos noticiários. Basta abrir os jornais, basta ler a internet, basta ver um telejornal na televisão. Então, se nós abrirmos mão de um hábito de prazer que nós temos, ir no cinema é um hábito de prazer, é uma coisa cultural até, é importante. Mas ele não está falando para a gente desistir. Ele está falando, pega uma quinta parte disso e destina para quem precisa, e a vida de outra pessoa será modificada. Se você suprimir um maço de cigarros em cada 5 de seu uso particular, dedicando o fruto dessa renúncia a uma casa erguida para os irmãos distanciados do conforto doméstico, em breve tempo, o agasalho devido a eles será mais rico. Eu não vou nem comentar, né? Porque o cigarro, de quebra, a gente já sabe que faz um mal absurdo para cada um de nós. Absurdo. E ele não nos fala em desistir do vício, que seria uma bênção. Então, pega uma quinta parte disso e destina ao abrigo de pessoas necessitadas. Quanto senão não se poderá fazer por isso? Vou até sugerir, destine a uma ONG. São várias as ONGs que estão fazendo um trabalho maravilhoso de auxílio àquelas pessoas que passam por algum tipo de carência material. Pega o dinheiro de uma quinta parte disso e destina para uma dessas ONGs sérias. Todas elas precisam de muitos recursos. Todas elas batalham por muitos recursos, por um pouco mais de recurso, para conseguir implementar o trabalho que precisam. Pensa nisso. Se você economizar as peças do vestuário, guardando a importância equivalente a uma delas em cada 5 para socorro ao menos feliz, no fim de um ano,
disporá você mesmo de recursos suficientes para vestir alguém que a nudez ameaça. Olha, não é nem gastar, é só abrir o nosso próprio guarda-roupa, abre ele, e em cada 5 peças destinar uma a quem precise. Alguém que está lá fora, passando frio, vai se sentir mais aquecido graças a essa atitude. E é um exercício de desapego. Está aqui já está no guarda-roupa, já gastamos o dinheiro nela. Está ali. Será que eu não tenho de 5 blusas? Será que uma não é possível ir embora? Se está no meu guarda-roupa, inclusive, é uma blusa que está boa ainda, que tem utilidade. Não é aquela coisa rasgada que de verdade não deve ser enviado para ninguém. Se já está rasgado, já está roto, já não tem mais condição de uso, não é para doar também. Mas tem uma boa ali que pode ser útil para alguém. Nosso próprio guarda-roupa. Serve para roupa, serve para sapato, serve para meia. Sabia que morador de rua às vezes pede meia para colocar nas mãos, porque ele precisa aquecer as extremidades do corpo, que é onde a gente sente mais frio, nos pés, nas mãos. Eles pedem meias. Você tem meia aí? E eles esquentam as mãos com um par de meia usado. Olha o exercício proposto por André. Dados os exemplos, vamos para o fim do texto dele. Não espere pela bondade dos outros. Lembre-se daquela que você mesmo pode fazer. Todos nós, hein? Não estou falando para outra pessoa, não. Estou falando para mim também. É possível que você nos responda que o supérfluo é o seu próprio suor, que não nos cabe opinar em seu caminho e que o copo, o filme, o fumo e a moda são movimentados à sua custa. Vou fazer uma reflexão sobre esse parágrafo. O que o André está falando assim? Ele está falando assim, você pode ler esse texto que acabamos de ler e pensar o seguinte, problema dos outros. O que é supérfluo em mim, o quinto cinema, o quinto copo, o quinto maço de cigarro e a quinta peça de roupa é problema meu, eu trabalhei, eu suei, eu conquistei, é meu. É meu. E tá tudo bem. André fala assim, tá bom, é seu, você pode usar esse argumento. E você tem liberdade, quer isso? Quer ver? Você naturalmente está certo na afirmativa. Não seremos nós quem lhe contestará semelhante direito. André está falando o seguinte, tudo bem, você está certo na tua afirmativa, você só tem essas coisas porque você suou por elas, você batalhou por elas. E nós, espíritos que estamos lhe ditando esse texto, não podemos contestar o seu direito de pensar e fazer essa afirmativa. A vontade é sagrado atributo do Espírito, dádiva de Deus a nós outros para que decidamos por nós quanto à direção do nosso próprio destino. Liberdade. André aqui reforça a liberdade. Você tem direito de pensar assim e de agir dessa forma. É teu atributo, é teu livre-arbítrio decidir o que fazer ou não com o supérfluo. Quer fazer, faz. Não quer, não faça. É sagrado esse direito. Aí o último parágrafo. Todavia, nosso lembrete é apenas uma sugestão aos companheiros que acreditam na força da caridade e só ganhará realmente algum valor se houver algum laço entre você e a caridade. E assim termina o texto. É para quem acredita que só essa força, a força da caridade, que aqui está diretamente atrelada ao desapego, tema do nosso trabalho, da nossa conversa de hoje, porque ele só propôs que nós nos desapegássemos do que nós já temos, do que, em tese, sobra nas nossas vidas. Ainda que não sobre, será que um pedacinho não dá para ser destinado para alguém de verdade? Para quem acredita nessa força capaz de mudar o mundo, o verdadeiro exercício do amor, tal qual Jesus nos ensinou, para quem acredita, e para quem mais, aí vem o último recado dele, para quem tem elo com isso, porque não basta mais, como ele disse no começo, comentar, não basta mais só falar sobre caridade. Para nós que temos, ou ele sugere, para aquelas pessoas que têm um elo de verdade com essa crença, o texto vale.
Para quem não tem, tudo bem. Essa era a nossa conversa de hoje, que nós possamos todos seguir refletindo, pensando de verdade nos ensinamentos que Jesus nos trouxe e que está nesse evangelho abençoado por Deus. Tá bom? Vamos fazer aquele último exercício de caridade também, que é uma vibração, entregando de nós mesmos, do nosso melhor sentimento, do nosso interior, do nosso coração, para quem precisa. Para quem não teve a oportunidade de ouvir as palavras de Jesus durante essa vida, até agora, e que talvez não tenham, que elas possam receber da espiritualidade próxima, maior, esse mesmo amor, esse mesmo carinho, esse mesmo alento, essa mesma reflexão, sabendo que alguém, em algum lugar, pensou com amor e entregou para essa pessoa o que melhor tinha dentro dela. Viveremos por aquelas pessoas que nós amamos, do nosso círculo familiar. Viveremos agora por aquela pessoa que nos deu uma dificuldade na vida, um desafio para a nossa paciência, para nosso bom comportamento, para aquela pessoa que é um desafio para o nosso crescimento pessoal. Se nós não conseguimos dar amor do nosso coração para elas, que a espiritualidade que a ame o faça nesse momento, através do nosso pedido, para que ela sinta no seu coração um amor, a paz que pode melhorar a vida dela. Vamos vibrar por esta casa espírita que nos acolhe nesse momento, materialmente, espiritualmente, num ambiente virtual ou no ambiente físico, para que os seus trabalhadores encarnados e desencarnados continuem perseverantes na obra, recebendo da espiritualidade o auxílio necessário para que eles possam cooperar sempre. E vibremos por nós mesmos, para que nós possamos, ao longo da semana, estender os benefícios dessa reflexão. Até a semana que vem. Que assim seja. E graças a Deus. Até a próxima. Fiquem com Deus.